Olá, meninas, tudo bem com vocês? Estamos começando então mais uma aula. Hoje a aula é a respeito do altar cigano. A gente, nas duas primeiras aulas, falamos um pouco a respeito dos ciganos, a origem, como eles tinham, né, ali os seus dogmas, como eles levavam dentro de si a própria espiritualidade de uma forma livre, de uma forma não dogmática, inclusive, e como toda a história, né, do povo cigano acaba sendo importante quando a gente fala a respeito de culto ao povo cigano, seja na linha do Oriente ou a linha, né, de ciganos que a gente tem dentro da Umbanda, que estaria mais ligada a um povo cigano que não necessariamente é somente do Oriente, mas também com a linhagem espiritual dos ciganos, né? A gente sabe que tem uma diferença muito grande entre ciganos que estão aqui encarnados e os ciganos na espiritualidade, né? Os ciganos encarnados, eles são uma expressão do que são os ciganos na espiritualidade, que é essa coisa da leveza, da celebração, uma energia vibrante, uma energia que fala muito sobre feitiço, que fala muito sobre essas celebrações num total, né? Porque o povo cigano ele tem essa característica de, além da mutabilidade deles, eles têm uma energia expansiva de alegria muito grande e de prosperidade, né? Tanto que é por isso que o povo cigano também trabalha em linhas de quimbanda, porque a quimbanda fala muito sobre troca. E os ciganos, ele entendem, né, todas as energias como energias de troca. Então, fazendo aí alguns sincretismos para vocês entenderem e associarem algumas formas, né, de ver os ciganos na espiritualidade e também aqui no plano físico, né? Nós ainda temos muitas famílias ciganas, né, de tradições aí bem antigas, e cada povo cigano vai ter a sua tradição bem específica, bem XY. Aqui a gente não vai adentrar a isso, porque a gente está falando sobre espiritualidade, a gente está falando sobre o povo cigano espiritual, tá? E falando sobre espiritualidade, uma das formas, né, que nós temos de nos conectarmos com a nossa espiritualidade é através dos altares, né? Seja na bruxaria, seja na quimbanda, onde a gente tem as cabalás das casas, seja na umbanda, né, que também tem o congá, sempre tem, né, uma representação simbólica dos elementos daquele povo ou daquelas energias que eu quero trabalhar para que eu possa me referir, para que eu possa me conectar, né? Até mesmo na Bíblia, os cristãos, né, eles tinham, né, até certa época, o Santo dos Santos, que só poderia ser adentrado por um sacerdote, e depois que o véu foi rasgado, aí todas as pessoas, né? Esse véu ele é simbólico, mas ele também poderia ter sido um véu literal, né, da história, onde as pessoas começaram a ter essa conexão espiritual de forma direta, sem precisar mais de um sacerdote ou uma sacerdotisa para fazer aquela conexão. Então, em todas as culturas, até mesmo na cristã, a gente vai entender que existe, né, essa referência a esse ponto de força onde eu vou ali para me conectar com a minha espiritualidade, onde eu vou ali para me conectar com a minha ancestralidade. E isso é bem legal da gente trazer e a gente começar a trabalhar no nosso dia a dia também com o povo cigano. O povo cigano, né, ele tem esse espaço dedicado à conexão, à espiritualidade, como uma forma de uma celebração, uma energia vibrante que vai trazer para sua casa, com alegria, liberdade, prosperidade. Ele é usado, né, então, tanto para os nossos pedidos, mas também para os nossos agradecimentos.
E é importante a gente saber quais elementos a gente vai empregar nesses altares e como a gente vai empregar também esses elementos nos altares. Porque cada tradição, cada casa, né, acaba trazendo aspectos diferenciados. A gente também vai falar sobre quartinha, tá? Porque eu sei que muitas de vocês vão ter essa dúvida em algum ponto. Talvez na próxima aula, inclusive, a gente dê um aprofundamento a respeito aí das quartinhas, mas já adianto que dá sim para vocês cruzarem as quartinhas de vocês na casa de vocês com o axé de vocês, tá? Eu não necessito, hoje em dia, de um sacerdote ou uma sacerdotisa para fazer essa conexão com os meus, entende? É bem importante vocês entenderem que não existe nada que impeça vocês de se conectarem ou de conversarem com as suas entidades, com os seus espíritos, os seus ancestrais, tá? É óbvio que a gente tem que ter respeito, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar conhecimento para fazer as coisas da melhor forma possível, mas buscando conhecimento e fazendo tudo com respeito e amor, principalmente, eu tenho certeza que tudo vai ser muito bem recebido, tá bom? Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre elementos de altar cigano. E eu vou explicar para vocês também como eles podem ser construídos, né? Existe uma diferença entre os ciganos da Umbanda, tá? E os ciganos do Oriente que trabalham mais esses aspectos, né? De feitiçaria, não é que os ciganos da Umbanda não sejam feiticeiros, tá, gente? Na verdade, muitas das ciganas são muito, né? Tem ali uma mironga muito grande. Mas é bem comum, né, a gente ver as ciganas do Oriente trazendo mais esses aspectos da feitiçaria, tá? Então, já para a gente começar, eu ia começar falando sobre primeiro das panelas, mas eu vou começar primeiro sobre os lenços e os tecidos, tá? Porque o lenço e o tecido, ele representa alegria, liberdade, movimento de vida. As cores, né, elas podem ser vivas, como um vermelho, um dourado, um laranja, um verde, conforme a sua intenção. Posso mudar toda semana a cor da minha toalha de mesa, do meu altar? Pode, não tem problema. Ah, hoje eu quero trabalhar mais aspectos de prosperidade, uso uma dourada. Hoje eu quero trabalhar mais aspectos de feitiço de cortes, feitiços de que mais? Uma demanda, um feitiço que seja mais ligado a essa parte mais visceral, mais intensidade, com mais intensidade. Eu posso utilizar um vermelho, mas eu também posso utilizar um laranja, um verde, tanto para prosperidade quanto para saúde. Então, depende muito da intenção de vocês. Tem quem goste de deixar uma única cor, por exemplo, o altar da minha cigana, apesar dela ser uma cigana que veio pela linha de Umbanda, depois com o cuidado, né, com ela, eu entendi que ela falava muito mais e ela entrava muito mais em aspectos da Quimbanda do que da própria Umbanda. Então, a Sarita que eu tenho, ela, todo o altar dela praticamente é no azul claro, porque a vela dela que ela me pediu é azul clara, então eu trabalho essas cores, mas quando eu quero fazer alguma coisa muito específica ou vou fazer algum trabalho muito específico, eu mudo para um dourado, eu mudo para um vermelho, eu mudo para um azul mais escuro. Então depende muito da sua intenção, tá? Depois disso, a gente vai falar das panelas ou os tachos, tá? Tacho de cobre é algo que, a princípio, talvez não sejam todas de vocês que possam adquirir. Porque o tacho de cobre, o cobre no geral, né, ele fala muito sobre esse aspecto do povo cigano, porque o cobre, além dele preservar o alimento, né, se você comprar um tacho de cobre e utilizar, os seus alimentos eles vão durar muito mais. Esse alimento ele pode até muitas vezes ser preservado, tá?
E ele traz uma energia de abundância, de prosperidade. Então, o tacho de cobre, tá? Na época dos ciganos, ele era usado tanto para preservação dos alimentos, quanto para mostrar também a riqueza daquele povo, a riqueza daquela caravana, tá? Então, o cobre, ele representa prosperidade, sustento e abundância. Mas você também pode utilizar sem problema algum as panelas de barro, tá? Porque o barro também faz a preservação, tanto da parte da alimentação quanto dos grãos, né? Então você pode utilizar. Esses tachos ou essas panelas de barro, eles podem ser utilizados tanto para você fazer a sua firmeza, né? A firmeza, a gente ainda vai ter uma aula só sobre firmeza de entidade, firmeza de cada uma, né, das suas intenções, etc. Porque existem vários tipos de firmeza, então firmeza é uma aula que tem que ser só sobre firmeza. Mas vocês também podem fazer as panelinhas de grãos, que isso traz uma energia de prosperidade e abundância para a sua casa. Além dos grãos, no povo cigano também é bem comum se utilizar os elementos mais naturais, como, por exemplo, a canela, o louro, se utilizar anis estrelado, que são mais voltados para a parte de raízes e cascas, tá? Então, todos esses elementos, eles podem ser empregados tanto nas famosas garrafas da prosperidade, que você pode cruzar com a sua entidade para aquela energia ficar ali na sua casa trazendo abundância, ou então fazer na própria panelinha de barro e também cruzar com a sua entidade e deixar no altar, tá? Isso é para ser deixado no altar, ok? As velas, elas representam a luz e a conexão com a sua espiritualidade. A utilização das velas é uma coisa muito particular, tá? Tem quem goste de utilizar a vela de acordo com o objetivo. Então, como a gente falou, né? Vermelha para o amor, dourada para dinheiro, azul para uma proteção, verde para abundância, prosperidade e saúde. Tem quem goste de usar dessa forma. E tem quem goste de utilizar de acordo com a cor da sua própria entidade que ela mais se afiniza. Eu prefiro utilizar dessa forma, mas se você quiser utilizar de acordo com a sua intenção, também não está errado, tá? Os cristais. Cristais também são muito associados à parte do povo cigano. Os cristais, eles podem ser utilizados tanto para ampliar a vibração do seu altar, quanto para suas intenções. Então, é bem comum a gente utilizar uma pirita, porque a pirita tem muita associação com prosperidade e abundância, um citrino natural, utilizar um olho de tigre para proteção também energética do ambiente, uma selenita para limpeza do altar e purificação, utilizarmos um quartzo verde para manter a energia também em harmonia, uma ametista que também faz a limpeza e o detox tanto do ambiente quanto do altar. A gente pode, né, utilizar todos os tipos de cristais desde que eles sejam naturais, tá? Cristal como vidro, não é que ele não vai ter, ele vai ser bonito esteticamente para vocês, mas vibracionalmente falando, ele não vai te trazer nada, entendeu? Mas não é errado. Se vocês quiserem colocar um cristal de vidro pela estética, né, ou um cristal sintético, não tem problema, mas a gente sabe que ali não vai estar empregado uma energia, tá? Que mais? Nós temos também as moedas e as joias. As moedas são um símbolo de fartura e riqueza, e elas podem também ser colocadas dentro das panelas, tanto para as firmezas, né? Quanto para trazer ali um simbolismo, né, de abundância e fertilidade, tá? As joias também, as ciganas gostam muito de joias, né? De andar bem enfeitadas, apesar da minha Sarita ela ser uma
pessoa assim muito simples. Inclusive, a primeira vez que ela me pediu uma saia, ela deixou muito claro que ela queria uma saia simples azul, que não era para eu inventar de dar uma saia para ela cheia de coisa, ela queria uma saia azul simples. E ela, ela enfatizou muito isso, sabe? Então, é aquilo, vai de cada entidade, vai do que você sentir de conexão com os seus, tá bom? A taça. A taça, ela sempre vai representar essa purificação das energias emocionais e a conexão com o elemento água, né? Então, vai falar muito sobre as emoções das pessoas e dos ambientes. A taça, ela pode ser enchida tanto com água ou então com o vinho, tá? Eu, durante um grande período, utilizava as duas coisas. Eu tinha uma taça para o vinho que representava a celebração à abundância, porque a uva, né, traz essa representação de fertilidade e de muita abundância, né, naquele aspecto. E eu tinha a taça de água, que era numa taça de cobre, porque o cobre, de novo, ele vai absorver muito melhor a energia do ambiente. E a taça de água, que era no cobre, eu trocava uma vez por semana, tá? Descartava ou no vaso sanitário ou na própria rua, fazia, né, ali o despacho na rua para limpar a energia, para tirar energia de clientes, energia às vezes que fica estagnada nossa mesmo, né? E aquela taça de água, ela é justamente para isso, é para puxar toda essa carga energética, tá bom? Depois nós temos as frutas. As frutas, elas representam fertilidade, fartura, alegria. Então, vocês podem utilizar todo o tipo de fruta, desde a banana até uma pera. Inclusive, as ciganas gostam muito de pera e de maçã, tá? Você não precisa dar tudo em muita quantidade, é óbvio, né, que os ciganos, eles adoram um banquete, eles têm isso como uma característica, mas se você não puder de início dar um banquete, faça o simples, muito bem feito e de coração, porque isso vai ser muito melhor recebido do que às vezes um banquete onde não tem a espiritualidade ali para recolher a energia, tá bom? Então, fruta de todos os tipos, de todas as cores, de todos os sabores são muito bem-vindas. Os leques e os espelhos, tá? Os leques e os espelhos, eles representam a beleza, a vaidade, o refletir das energias, e eles podem ser usados para fortalecer a energia de autoestima do médium e também podem ser utilizados como um elemento de proteção, principalmente o espelho, porque o espelho ele reflete de volta as energias negativas. Então, se vocês quiserem colocar um espelho consagrado e cruzado com a sua cigana ou seu cigano, podem colocar sem problema nenhum, tá bom? Incensos, cascas ou ervas. Incensos, eles servem para purificação, né, e a elevação espiritual do ambiente. Eles podem ser usados, né, como uma forma também de oferenda, como os aromas, né, de sândalo, canela, patchouli, flores no geral e as cascas, né? A casca da canela pode ser queimada, a casca, os grãos, né, do cravo podem ser queimados. Pimenta branca pode ser queimada para elevação e limpeza espiritual do ambiente, junto com a pimenta preta. Tem vários tipos de cascas e frutos, né, que podem ser ali queimados para fazer essa limpeza, para fazer oferenda e para fazer também a conexão espiritual. Vai de cada pessoa e de como você quer trabalhar aquele aspecto, tá bom? E a imagem e a representação do povo cigano. As estatuetas, né, deles dançando, lendo cartas, tocando instrumentos, são bem comuns. A gente pode empregar, quem sabe, né, o nome do cigano ou da cigana, pode colocar o de vocês, mas se vocês sentirem conexão com uma cigana ou um cigano específico, também não tem problema, viu, gente? Porque o povo cigano, ele acaba sendo um pouco mais receptivo com essas energias do que, por exemplo,
um Exu, uma pomba gira, que você fala assim, ah, eu carrego, sei lá, 7 catacumbas. Mas eu quero colocar uma representação das 7 saias porque eu gosto de umas 7 saias. Eu diria para você, olha, vai com calma, entendeu? Porque os Exus e as pombagiras, eles são um pouco mais territorialistas do que os ciganos, entendeu? Tanto que aqui na minha casa, no começo foi uma briga, porque a dona Sete não queria que eu deixasse as coisas da cigana na mesma sala que a dela, né? E eu tive que fazer aí alguns acordos para que as energias pudessem ser trabalhadas no mesmo ambiente, mas eles têm realmente essa característica de não querer dividir altar ou de estar em uma posição de altar inferior do que é o altar dos ciganos, entendeu? Então, vejam aí, né, como a energia de vocês. É óbvio que isso não é uma regra, eu estou trazendo aqui uma experiência pessoal minha para vocês, mas vejam o que o coração de vocês aí sente, tá? E aí, por fim, a gente vai falar sobre a montagem dos altares, tá? Só uma coisa que eu me esqueci de falar, eu acho importante. É que é legal também vocês terem no altar de vocês uma ferramenta de proteção, como uma adaga, tá? Ou uma faca para sua cigana, não necessariamente para fazer corte, tá, de animal, mas para representar o corte de energias negativas que podem querer chegar e ataques espirituais. Então, ou faca ou um punhal. Geralmente punhal é mais comum e é o que a gente mais assim aconselha, tá? Mas quem quiser colocar faca também não é errado, tá bom? Então vamos falar sobre montagem de altar agora. Primeiro é importante vocês escolherem um local. É importante, né, vocês entenderem que locais como banheiro e cozinha não é o ideal de se montar um altar, tá? É interessante que vocês tenham uma mesa ou um aparador ou uma prateleira somente para o altar de vocês, tá? Porque isso é um pré-requisito básico, gente. Infelizmente, não dá para a gente inventar muitos aspectos, né? Hoje em dia tem, por exemplo, quem utilize. al- Ixi, voltou? O que está acontecendo aqui? Peraí, deixa eu... Acho que agora voltamos.